Mesmo devendo consórcio, o governo inaugura a trincheira Jurumirim. Nós chegamos a ficar quase um ano sem receber recurso nessa obra e nas outras obras. E você acompanha ainda uma entrevista com o ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco. É o RDTV que está no ar. Olá, como vai? Tudo bem? Com 1 ano e 3 meses de atraso, o governador Silval Barbosa, do PMDB, entrega a primeira obra depois da realização dos Jogos da Copa do Mundo em Cuiabá. Com a presença de autoridades, a trincheira Jurumirim foi inaugurada pelo governo do estado. A obra homenageou José Luiz Borges Garcia, filho do ex-governador Garcia Neto. Com pouco mais de 1 ano de atraso, a obra da trincheirona, que foi a primeira a começar a ser construída, foi finalmente inaugurada. Agora, a expectativa do governador Silval Barbosa é entregar as outras obras até o final do mandato, com exceção do VLT, que deve ficar nas mãos do próximo governador. Vou entregar várias obras ainda. Vou entregar o maior complexo de obras, que é o viaduto do Tijucal, com trincheira. Aqui o seu Paulo, estava aí agora há pouco, me garante que entrega. O seu João da EMPA, a equipe diz que me entrega agora. Tijucal, Arquimedes. Vamos inaugurar o Verdão, inaugurar o viaduto que denominou Isabel Campos, que é Orlando Chaves com a FEB, inaugurar o viaduto VLT de Várzea Grande, em frente ao aeroporto, inaugurar a trincheira do Zero, inaugurar o viaduto da 040, inaugurar a Avenida Mário Andreasa, inaugurar a Avenida da Guarita, inaugurar a avenida que vai para a Universidade Federal de Várzea Grande. Já tem mais de 7 quilômetros prontas, queremos inaugurar, e várias outras obras que vamos inaugurar. Ainda dá tempo? Nós vamos inaugurar esse ano. O que tiver pronta, nós vamos entregar. O que não tiver pronta, o governador Pedro termina. Com o espírito de dever cumprido, estas foram as palavras do governador PMDBista ao se referir à inauguração da via, que foi alvo de muitas polêmicas desde as desapropriações dos comércios no entorno da Miguel Sutil, a demora no prazo de entrega. Um dos motivos do atraso, segundo ele, seria o não repasse de verbas por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Nós chegamos a ficar quase um ano sem receber recurso nessa obra e nas outras obras. Tijucal, esse aqui, no Despraiado, no Santa Rosa, no Verdão e na do Orlando Chaves. 1 ano. Está aqui o Luiz sabe, por problemas dos mais diversos que teve com o DENIT Nacional, ficamos sem receber e ficamos ali, injetando um pouco do Estado e mantendo. Com 960 metros de extensão, a trincheirona, que estava orçada em 39 milhões e 200 mil, teve um aditivo de 11 milhões e 300 mil reais. O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, acredita que a liberação deste novo acesso vai fazer a diferença no trânsito. A Miguel Sutil é uma das principais artérias da cidade, ela interliga várias regiões, ela distensiona o trânsito no centro da cidade. E ela voltando a ter uma circulação plena, certamente ela vai contribuir para que todo o entorno, e principalmente a região central, possa ter um trânsito em condições melhores nos próximos dias. O prefeito de Várzea Grande, Wallace Guimarães, do PMDB, afirma que a prisão do irmão Josias Guimarães, na terça-feira, durante a Operação do GAECO, foi um equívoco. O PMDBista sustenta que a casa endereçada para a busca e apreensão era de sua propriedade. No entanto, os agentes foram encaminhados para a residência do irmão por engano. De todo modo, foi autorizada a averiguação na qual constataram mais de 10 armas sem porte, algumas de uso policial restrito. Mesmo assim, Wallace justifica que Josias é ex-policial e não bandido. Na operação foram recolhidos documentos nas secretarias de Educação, Obras, Promoção Social, Infraestrutura e Gabinete do chefe do Executivo. Nesta quarta-feira, Wallace deve comparecer por meio de intimação ao Ministério Público
para acompanhar o deslacre de todos os materiais apreendidos, além de ser ouvido. Diante dos fatos, o prefeito diz não entender a presença do GAECO na prefeitura, já que havia entregado todos os documentos pedidos pela Justiça relacionados à denúncia da licitação suspeita feita pelo Executivo com a empresa Carneiro Carvalho. Mais informações você acompanha na reportagem de Larissa Malheiros, no portal do Grupo RD News. Você não saia daí, porque na volta do intervalo nós temos uma entrevista ao vivo com o ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco. Então, mande a sua pergunta agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Eu aguardo a sua participação. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Mutirão da conciliação é mutirão da conciliação é mutirão da conciliação. Chegou o Mutirão da Conciliação Fiscal. Uma grande oportunidade para você quitar seus débitos municipais. Aproveite os descontos nas multas e juros e ainda parcele em até 48 vezes. Atendimento de segunda a sexta na Procuradoria Fiscal do município e na Secretaria de Cultura. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De volta com a RDTV e ao meu lado, o ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Barranco. Você também pode participar aqui conosco enviando a sua pergunta, a sua sugestão para o endereço tv.rdnews.com.br. Então, enquanto você manda aí a sua pergunta, eu vou conversando aqui com o ex-prefeito. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os nossos internautas aí conectados. Meus agradecimentos ao RDTV, ao RD News, ao Romilson Dourado, pela oportunidade de nós esclarecermos aqui algumas dúvidas. Bom, o senhor foi eleito aí com 19.227 votos, porém está com os votos congelados pela Justiça.
Mas o senhor afirma que foi injustiçado, porque teve aí, segundo o senhor, as contas aprovadas pelo TCE. Como foi isso? Bem, o que nós estamos discutindo são as contas de 2007, que nós tivemos o parecer favorável, aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por unanimidade. O relator, à época, o saudoso Ari Campos, ele emitiu o parecer favorável após a análise do Ministério Público de Contas presente ao Tribunal de Contas. E, por unanimidade, como bem deixa claro aqui o Tribunal de Contas, com o voto do Ari, que emite o parecer pré-favorável, em seguida nós temos aqui as notas taquigráficas, né, das contas. O presidente, à época, o Antônio Joaquim, que era presidente do Tribunal de Contas, ele deixa bem claro aqui que está aprovado por unanimidade. Depois, essas contas elas vão para o município para que sejam apreciadas pela Câmara de Vereadores. Ocorre que, mesmo com parecer favorável por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alguns vereadores, começaram a fazer uma tentativa de extorsão para que eu lhes desse dinheiro em troca de que eles votassem acompanhando o parecer que já era favorável. Caso contrário, eles votariam para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Eu, que não coaduno com a corrupção, sempre cresci assim, sou de família humilde, sou pobre até hoje, moro num bairro aqui de Cuiabá, que é um bairro comum, não moro em condomínio, não moro em casa chique, eu não coaduno com isso. Procurei, então, à época que o promotor Célio Wilson, que era o coordenador do GAECO, e o GAECO fez uma operação no município, um trabalho minucioso de 2 dias, onde levou à prisão 5 vereadores, comprovadamente, com imagens. E isso se tornou uma repercussão nacional. Todos os veículos de comunicação, a Globo, no jornal Hoje, do Evaristo Macedo, tenho aqui da Rede Globo, depois, se quiser, vou deixar à disposição as imagens, noticiou. Alexandre Garcia, no Bom Dia Brasil, fez uma fala no dia seguinte, toda voltada para esse caso. A Band, a Record, enfim, eles foram presos e depois que deixaram a cadeia, quando foram voltar às contas, obviamente, movidos pelo ódio, pelo desejo de vingança, votaram contrário às minhas contas, assim como já diziam que votariam caso não recebesse os valores. E mesmo nós tendo arguido na nossa defesa, cuja defesa, essa que não foi juntada ao processo da Câmara, de que esses vereadores eram suspeitos, que eles não poderiam votar. E mesmo assim votaram, foram contra. E depois encaminharam para o Ministério Público da comarca, como é obrigatório, lá de Nova Monte Verde. O promotor, Dr. Henrique Pugliese, que recebeu o processo, após uma análise minuciosa, ele determinou o arquivamento do inquérito que foi aberto, dizendo que não encontrava, está aqui também, né, a comunicação do Dr. Henrique, que diz assim, conforme a análise do conteúdo dos autos, verifica-se que, em que pese a Câmara Municipal de Vereadores tenha reprovado as contas referentes ao exercício financeiro de 2007, prestadas pelo então gestor municipal, Sr. Valdir Barranco, não resta configurado ato de improbidade administrativa ou dano ao erário. Ou seja, já está, e depois, no final, ele diz, ante o exposto, promova o arquivamento do presente inquérito civil, número 03 de 2012, com consequente encaminhamento a este Conselho Superior para apreciação em atenção à resolução 010, após devida cientificação dos interessados. Então, ele encaminhou para o seu superior aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, e os superiores aqui da Procuradoria-Geral de Justiça homologaram a decisão dele, ou seja, concordaram com o arquivamento. Portanto, o próprio Ministério Público reconheceu já à época, e aqui está datado do dia, deixa eu ver aqui a data, do dia 19 de outubro de 2012, ele deixa bem claro que
não resta configurado o ato de improbidade administrativa com dano ao erário. E a ficha suja, quem é ficha suja, tem que estar enquadrado, ele tem que ter cometido ato de improbidade administrativa, tem que ter dado prejuízo ao erário. E nós não demos, então todo esse processo, ele é uma injustiça muito grande, que tem sido cometido contra mim. Eu tive que mudar do meu município. Tive que, após o episódio da prisão dos vereadores, primeiro retirar minha família, porque minhas crianças, uma de 2 anos, uma de 6 anos, começaram a receber ameaças. Eu comecei a receber ameaças pelos meus filhos. Escondi a minha família 2 anos aqui em Cuiabá. 2 anos, negando o endereço para todo mundo. Voltei para o meu município, concluí minha gestão e depois tive que mudar de lá. Qual prefeito que termina a gestão, que tem vontade de retornar depois, muda do seu município? Mudei para Cuiabá. Pensei em abandonar a política. Depois tive a oportunidade de ser convidado para o INCRA. Fizemos um trabalho ali de 2 anos e meio de frente à superintendência e isso nos remeteu novamente. Eu tive que reorientar toda a minha vida política novamente e nos remeteu a ter uma expressão estadual, sendo reconhecido pelo trabalho do INCRA, que foi um trabalho que é inegável a mudança que o INCRA teve nesse período todo, e nos colocou novamente na condição de candidato. Mas eu sou vítima nesse processo, de uma injustiça. E eu quero ter oportunidade no Tribunal Superior Eleitoral de provar para os homens e para as mulheres de bem desse país que vale a pena lutar contra a corrupção, que vale a pena. Porque se eu for derrotado, fica evidenciado que não vale a pena. E que o que eu fiz, com tudo que eu já paguei até hoje, tendo que mudar, tendo que esconder minha família, é um ato que não mereceria, porque aí simplesmente valeria a pena dizer que se eu tivesse dado o dinheiro que eles me pediram na época e concordado com a corrupção, nós não estaríamos passando por tudo isso. E eu quero crer, porque eu creio principalmente em Deus, e tenho uma crença fervorosa na justiça brasileira. No momento em que nós passamos por um processo eleitoral em que a corrupção foi debatida, estamos agora com a atuação da Polícia Federal para combater os corruptos desse país. E eu quero crer que o meu ato, que foi motivado pela minha formação familiar, religiosa, política, de não coadunar com a corrupção, de que valeu a pena e que esse exemplo ele possa ser seguido. Porque, caso contrário, ficará um mau exemplo para o país. E aqueles prefeitos que ousam lutar contra esse tipo de prática política não vão ter o estímulo, vão estar desestimulados a fazer a luta, porque eu fiz a luta, não me arrependo, faria de novo, porque eu fui politizado para lutar contra a corrupção. Então, por isso que eu acredito, e nós temos argumentos que são fundamentais para que nós possamos sair vencedores e que a corrupção seja combatida. Bem, diante de toda essa situação, o senhor entrou com um recurso no STJ, para que seja votado ali pelo pleno do tribunal. Como é que está a situação judicial? No TSE, né? Isso, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso, nós entramos durante o período eleitoral e nós tivemos uma vitória já, nós consideramos uma boa vitória, que nós tínhamos uma decisão monocrática da relatora e nós queríamos a oportunidade de os nossos advogados poderem, numa sessão ordinária, fazer a sustentação oral para esclarecer cada um dos fatos, né? E então o ministro Noronha, João Otávio Noronha, pediu vistas desse processo na primeira sessão em que ele foi colocado em pauta, para que ele pudesse estudar um pouco mais o processo. E quando retornou o processo à sessão, ele orientou para que fosse submetido a uma sessão ordinária com o direito também à nossa defesa de fazer a sustentação e de sanear quaisquer dúvidas que ainda restassem dos ministros. Então agora nós estamos aguardando, isso foi deliberado e o ministro João Otávio Noronha teve mais 5 ministros, então portanto foram 6-1 favoráveis e agora nós estamos com a equipe, quero aqui já agradecer e parabenizar a nossa equipe de advogados, aí, coordenada pelo Dr. Elvis, e também o Dr. Rodrigo, o Dr. Ademar, que tem trabalhado, eles também, assim como todos os que se debruçam sobre esse processo,
eles estão também indignados com a injustiça. E eles querem ter essa oportunidade de provar essa injustiça. Estamos aguardando, então, o TSE deverá marcar aí, para os próximos dias, acredito, essa sessão. Isso é de competência exclusivamente do Tribunal Superior Eleitoral, essa data, e nós estaremos lá com os advogados para que nós possamos demonstrar ao Brasil, não só ao Mato Grosso, mas ao Brasil, que ser honesto nesse país, que cada vez dizem por aí que está cada vez mais difícil, mas que mesmo sendo difícil, que vale a pena. Bem, lembrando que você aí de casa, você que nos assiste, pode então acessar aí o nosso portal, tv.rdnews.com.br, e envie aqui a sua pergunta. Aproveite que estamos aqui ao vivo. Ainda tem alguns questionamentos para o senhor em relação ao Bruneto. O Bruneto disse que foi um erro o Partido dos Trabalhadores ter indicado o senhor e também o Peruto, porque esses votos poderiam ter ido para outros. O que o senhor achou dessa declaração? Eu achei uma declaração muito ruim dele, né? Porque está a prova aí de que ele estava errado, que o Altir Peruso, nosso companheiro, ex-prefeito de Juína, ficha limpa, ele teve o seu registro de candidatura deferido pelos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então o Altir provou já, só a tese dele já prova de que estava errado o nosso companheiro Bruneto ao declarar isso. Os votos do Altir já vão ser contabilizados. Certamente, se ele não tivesse passado por isso, porque tanto ele, quanto eu, quanto os demais aí que tiveram pedido de impugnação, a gente teve prejuízos no pleito eleitoral. Porque os concorrentes, eles exploram, obviamente, esse fato para que possam ganhar votos e com isso a gente perde voto. Então, se o Altir não tivesse sido vitimizado com isso, certamente ele que é ficha limpa, comprovadamente agora, ele teria tido voto suficiente também para conquistar uma cadeira. Nós teríamos conquistado aí 2 cadeiras se eu também não tivesse sido vítima disso. Então está derrotada a tese do Bruneto e nós também queremos que se faça justiça no nosso caso e estará mais uma vez derrotada a tese dele. Até porque o fato dele dizer que esses votos iriam para ele não significa dizer que os votos, se não viessem para nós, iriam para ele. Os meus votos, por exemplo, são muitos votos de companheiros do Partido dos Trabalhadores, são muitos votos de coordenações, mas não significa dizer que eles estariam alinhados com ele também, porque nós tínhamos outros candidatos. E também tive muitos votos que não são do Partido dos Trabalhadores, que é em reconhecimento ao trabalho nosso do INCRA, que levou benefícios a mais de 90 mil famílias aí do estado de Mato Grosso. Então são 19.227 votos, que para mim são 19.227 motivos a cada dia para me dar estímulo para continuar essa luta, para que possamos estar na Assembleia representando os interesses deles e os avanços que eles precisam. Hoje, se o senhor ocupasse a vaga ali da Assembleia Legislativa, provavelmente ocuparia o lugar de Peri Taborelli, que também deu uma entrevista, fez uma declaração, que se isso acontecesse, se o senhor ocupasse ali a cadeira na Assembleia Legislativa, seria uma afronta moral. O que o senhor diria sobre isso? Primeiro que eu não estou preocupado quem vai sair. Isso aí cabe à Justiça Eleitoral. Até agora a Justiça Eleitoral não se pronunciou de quem é que vai sair caso os nossos votos sejam descongelados. Eu estou preocupado em provar que eu sou vítima de uma injustiça, em ter os votos congelados e ocupar a cadeira que, se não tivesse o processo, se não tivesse esses pedidos de impugnação, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Porque eu tive voto suficiente, eu estaria lá já. Então não teria alguém se pronunciando sobre isso. Agora, o que eu tenho a dizer é que eu sou ficha limpa, portanto não é uma afronta moral. Quem me conhece, eu sou agricultor, nasci embaixo dos pés de café no Paraná. No Mato Grosso cultivamos café, tive a oportunidade de estudar e por onde passei, quem me conhece sabe que eu tenho uma formação familiar, política, religiosa, que não me permite afrontar a moral nesse país. Nós queremos assumir a vaga, para defender, além das bandeiras que nós deveremos defender, sou professor por formação, sou formado pela Unemat em Ciências Biológicas,
Fui secretário de Educação no meu município, que me oportunizou chegar à prefeitura. E, enquanto professor, vou defender os interesses da educação, a saúde desse estado que precisa melhorar. A gente sabe dos avanços que precisa acontecer na saúde. Nós somos do interior, todo dia nos deparamos com isso. Tenho um sobrinho que mora comigo, que há 7 meses faz tratamento no Hospital do Câncer. A gente sabe que precisa ter avanço na saúde, mas principalmente a bandeira que eu defendi nos últimos 2 anos e meio, que é a agricultura familiar. Então nós queremos chegar lá, para que nós possamos avançar com a regularização fundiária, não só rural, mas também urbana. Nós fizemos no INCRA a regularização urbana de diversos municípios. Por exemplo, Confresa não tinha documento, 30 anos sonhava com o documento da cidade, nós oportunizamos a documentação. No final do ano foram entregues já 800 títulos urbanos e mais de 4.000 serão entregues aí no decorrer do próximo ano, fruto da regularização que nós fizemos lá. Peixoto de Azevedo, Colniza, vários municípios aí que não tinha regularização urbana e que nós fizemos, e nós temos experiência com isso e podemos ajudar também. Cuiabá tem um grande problema de regularização urbana que precisa ser enfrentado. Várzea Grande, mais de 80% da cidade de Várzea Grande não tem regularização fundiária urbana. Então, nós queremos lutar nessas bandeiras e na regularização fundiária rural também. No INCRA, nós voltamos a expedir título, que desde 2001 não expedia título. Nós pedimos mais de 15 mil, mas ainda temos um grande desafio. E nós queremos contribuir com essa nossa experiência para que o campo e a cidade possam se conectar, porque um não vive sem o outro. A cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade também. A própria política de infração, a produtividade da agricultura familiar, ela age diretamente no combate e no controle da inflação, porque quanto mais é produzido e com mais qualidade para a mesa se tornar farta e para o mercado ter fartura na oferta dos produtos da agricultura familiar, vai cair o preço. Então há uma correlação entre campo e a cidade que nós queremos trabalhar, atrelados aí aos movimentos sociais, atrelados à luta pela oportunidade de não só ter terra, mas de produzir com qualidade e com quantidade também. O senhor acredita que essa experiência que o senhor teve em frente ao INCRA foi que levou a um número expressivo de votos em 135 municípios aqui de Mato Grosso? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos o nosso trabalho reconhecido em 135 municípios, com uma campanha de dificuldades financeiras, uma campanha feita de carro. Minha campanha nasceu para trabalharmos em 63 municípios, aliás, e ao final nós estávamos com ela em 122 municípios. Então é muito difícil você percorrer tudo isso durante uma campanha, mas isso nos levou também a ter mais votos do que nós esperávamos. Foram 135 municípios que de uma forma ou de outra reconheceram o nosso trabalho. Então não tem, eu assumindo a Assembleia, eu acredito que teremos parlamentares colegas que representarão o Estado como um todo, mas mais do que eu não, pode ser igual, porque nós estaremos tendo a oportunidade de representar todos esses municípios que, em reconhecimento ao trabalho, principalmente do INCRA. É claro que a vida pregressa, ela também é estudada hoje pelos eleitores, mas o trabalho no INCRA foi um trabalho que fez com que um órgão que era tido como encravado, como corrupto, fosse um órgão que pudesse ter a oportunidade de levar a esperança novamente às famílias do campo brasileiro e do estado de Mato Grosso de um modo especial. Então nós conseguimos demonstrar a nossa competência por onde passamos, na Secretaria de Educação, depois na Prefeitura, depois no INCRA, e queremos demonstrar essa mesma competência também na Assembleia Legislativa. Está certo, nós agradecemos a sua participação aqui no RDTV e tenha um bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos esclarecendo a nossa população e estaremos sempre à disposição e nos próximos dias torcendo para que a justiça seja feita e nós haveremos de honrar cada voto e cada desejo do povo mato-grossense com o nosso mandato na Assembleia Legislativa, caso a justiça nos defira o direito de ter os votos descongelados e contabilizados. Muito obrigado. Então é isso, a edição do RDTV de hoje fica por aqui. Nos vemos de novo na sexta-feira, ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá, se Deus quiser.